Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje vamos trabalhar esse modelo de jardineira, esse macacão para bebê em crochê. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e assim você vai receber todas as novidades. Ative o sininho para receber todas as notificações e não se esqueça de deixar aquele like todo especial aí embaixo no vídeo. Agora sim, vamos para a aula. Para trabalhar o macacão estilo jardineira, eu usei o fio charme da Círculo. Esse tom de azul é o 2194 e até o tamanho 3 meses, 1 novelo. Depois desse tamanho, 2 novelos. Por falar em tamanho, a tabela de tamanhos você confere aí embaixo na descrição do vídeo. Usei 2 botões tamanho camisa, agulha de tapeçaria e as agulhas número 2 para trabalhar o cos e a base da perninha e agulha número 3 para trabalhar o restante da base da peça. Todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aí em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você visite a loja. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês porque é uma loja super confiável, que tem o melhor atendimento e envia rapidinho aí na sua casa. Então, não deixe depois de dar uma passadinha no site e conferir tudo que eu estou falando aqui para vocês. Bem, e agora sim, vamos para a aula. Inicio fazendo um cordão com 92 correntinhas. Aqui eu trabalhei o cordão usando a agulha número 3 e agora vou trabalhar usando a agulha número 2 até 2,5 para quem tem o ponto mais apertadinho. O meu é mais solto, então eu vou usar a agulha 2. Fecho aqui unindo a primeira à última que fizemos com um ponto baixíssimo, subo 3 correntes. E agora eu trabalho um ponto alto para cada correntinha de base, ficando no total com os 92 pontos altos, um para cada correntinha. Cheguei ao final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo. Agora eu vou começar a trabalhar a barra 2 por 2. Essa barra é feita em pontos relevos, 2 pontos relevos na parte da frente, 2 pontos relevos na parte de trás. Como aqui eu ainda não tenho o ponto alto de base, eu tenho que subir com as correntinhas. Mas eu já passo a agulha por trás do primeiro ponto, busco a laçada para ficar com o formato em relevo. Quando eu fiquei com essas 2 laçadinhas, eu fecho as 2 e faço mais 2 correntes. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Laçada na agulha, passo a agulha por trás do próximo ponto e também faço um ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Os 2 seguintes, eu faço relevo na parte de trás. Então, eu venho com a agulha por trás, cruzo pela frente, levo essa laçada lá para trás. E faço o meu ponto alto em relevo. Busco a laçada, passando a agulha vindo de trás. Então, olha só, a agulha vem lá de trás, cruza pela frente e busco essa laçada lá para a parte de trás do trabalho. E faço o meu ponto alto em relevo na parte de trás. Fiz 2 na parte de trás, agora eu faço 2 relevos na parte da frente. Passo a agulha por trás e trago essa laçada para frente. Os próximos 2 na parte de trás, então, venho com a agulha lá por trás, cruzo pela frente, busco a laçada e levo para trás. E faço o meu ponto em relevo, 2 à frente, 2 atrás, 2 à frente, 2 atrás, até circular toda a carreira.
Cheguei ao final da carreira, já fechei com baixíssimo e eu tenho aqui 46 bloquinhos. Eu vou chamar de bloquinho os 2 pontos que eu tenho à frente, um bloquinho, 2 que eu tenho atrás, outro bloquinho, 2 à frente, um bloquinho, então fica mais fácil a contagem. Então, tenho 46 bloquinhos. Agora, eu vou continuar até completar as 6 carreiras do cos, fazendo o ponto barra da mesma forma. Então, onde eu tenho relevo à frente, eu faço os 2 à frente. Onde eu tenho relevo atrás, eu faço os 2 relevos atrás, até completar as 6 carreiras, sempre seguindo o ponto que está na base. Relevo à frente, eu faço relevo à frente, relevo atrás, eu faço relevo atrás. Completando as 6 carreiras, eu volto para dar continuidade. Completei as 6 carreiras, então tenho aqui o meu cos já prontinho. Agora, eu deixo a agulha número 2 de lado e pego novamente a agulha 3. Então, se você, de repente, trabalhou as correntinhas aí com a 3, com a 3,5, é a agulha que você vai voltar agora, para dar aqui mais elasticidade, para que ele fique mais soltinho na parte de baixo. Eu inicio fazendo 3 correntinhas. Aqui eu estou em cima do primeiro relevo à frente. Eu volto nesse primeiro relevo e faço um ponto alto. Então, aqui eu conto como se eu tivesse 2 pontos altos. Não faço correntinhas, pulo o próximo relevo e venho no relevo seguinte. Então, eu sempre caio no primeiro relevo, seja à frente ou atrás. Então, pulei o próximo relevo à frente, venho lá no primeiro relevo que está atrás. E faço 2 pontos altos. Pulo o próximo ponto, venho no ponto seguinte e faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Pulo o próximo, venho no ponto seguinte e faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E dessa forma eu sigo até o final da carreira. Eu vou chamar aqui de V, porque depois eu vou trabalhar dentro desses 2 pontos e eles ficam bem parecidos com o ponto V, apesar de não ter correntinhas nem entre um e outro e nem entre os 2 pontos de base. Só ficam 2 pontos, pulo 1, 2 pontos altos, pulo 1, 2 altos, pulo 1. Mas mesmo assim eu vou chamar eles de Vs. Então, eu ficarei aqui no final dessa carreira com 46 Vs no total. Depois que eu finalizar essa carreira, eu volto para mostrar para vocês como daremos sequência na parte de baixo da roupinha. Carreira finalizada. Conto 1, 2, 3 correntinhas, fecho com baixíssimo e passo a agulha entre os 2 pontos altos. Fecho as 2 laçadas e faço 2 correntinhas. Agora, eu trabalho mais um ponto entre esses 2 pontos altos de base. Então, olha só como ele fica com uma leve abertura, parecendo muito com um ponto V. A seguir, eu olho e tenho os 2 pontos altos de base. Eu passo a agulha entre os 2 e faço 2 pontos altos no mesmo espaço, entre os 2 pontos. Venho nos 2 seguintes e repito o mesmo processo, sempre trabalhando 2 pontos altos entre os 2 pontos altos juntos de base. Dessa forma, eu trabalho toda essa carreira e também as carreiras seguintes, adiantando até completar toda a base, sempre seguindo essa mesma contagem. Trabalhei por 14 carreiras, fazendo sempre da mesma forma, 2 pontos altos juntos entre os 2 de base, mantendo os 46 Vs. Agora,
Eu já marquei aqui, coloquei o marcador no V de número 23, contando a partir desse primeiro. Por quê? 23 mais 23, 46 no total. Aqui, eu já vou fazer a separação, deixando uma perninha para trabalhar de um lado, outra do outro, montando a parte dos shorts. Então, eu venho, passo a agulha aqui por dentro desse primeiro e já venho com a agulha lá no número 23, no V de número 23, onde eu coloquei o marcador para facilitar a visualização. Passo pelos dois, aí sim, eu fecho, faço duas correntinhas, volto no mesmo espaço, também passando pelos dois, para que a costura já fique pronta. Então, ao mesmo tempo, eu faço a divisão e já deixo a parte aqui do fundo do shorts costurado. Então, fiz aqui o meu primeiro V. Agora, eu continuo trabalhando, fazendo V sobre V, mantendo 2 pontos altos entre os 2 pontos altos de base, até dar a volta, chegando lá no V antes do marcador, onde faremos a união da carreira, já deixando essa perninha com a base iniciada. Cheguei aqui no último Vzinho de base. O V que eu peguei, o de número 23, que eu peguei junto com o primeiro, eu não faço aqui novamente, eu já tenho os pontos que eu fiz unindo o primeiro ao de número 23. Então, cheguei no número 22, eu paro, faço a união, então, fiquei com 22 Vs no total. Olha lá, já tenho a abertura da perninha, que é a outra também que vai se formar, e com isso já tenho o formato dos shorts. Agora, eu trabalho mais uma carreira, fazendo V sobre V. Então, já venho entre os dois pontos e faço as correntinhas e o ponto alto, 2 pontos, e sigo dessa forma, até completar os 22 Vs. Depois, já vamos trabalhar a barrinha da perna dos shorts. Segunda carreira dos Vs finalizada. Agora, eu deixo a agulha mais grossa que eu estou trabalhando e volto para a agulha mais fina, a mesma agulha que eu trabalhei o cos. Faço uma carreira em pontos altos, então, não coloco mais os 2 pontos entre os pontos de base, e sim faço um ponto alto para cada ponto de base em volta de toda a carreira. Essa é a carreira de nivelamento e base para a barrinha dos shorts. Finalizando essa carreira, vamos trabalhar novamente a barra 2 por 2, como já fizemos lá no início, no cos do nosso shorts. Finalizei a carreira da base, agora eu começo a trabalhar a barrinha. Então, passo a agulha por trás do primeiro ponto, busco a laçada, fecho as duas e faço 2 correntinhas. Fiz o meu primeiro ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. O próximo também, parte da frente, barra 2 por 2. Então, 2 relevos à frente, 2 relevos atrás. Isso por toda a carreira. Vou fazendo essa inversão, 2 relevos à frente, 2 relevos atrás, até chegar ao final da carreira. Finalizei a carreira, agora faço mais uma carreira em ponto barra, depois eu já posso arrematar o fio e repetir o mesmo processo na outra perninha.
Aqui eu já finalizei a carreirinha do ponto barra e eu já cortei o fio. E depois que eu cortei, eu trago ele aqui pro avesso, formo uma nova laçada e deixo ele aqui, passo por dentro, né, dessa nova laçada o fio e deixo ele pré-arrematado, depois arrematamos tudo no final. Aqui desse lado, eu também tenho os 23 V's no total. Eu vou transformar agora em 22, da mesma forma que nós já fizemos nessa perninha, para fazer o ajuste. Volto a trabalhar com a agulha que eu estava trabalhando, com a mais grossa, porque temos duas carreirinhas de V para fazer. Aqui, eu ainda tenho a marcação lá na primeira perninha. Eu vou trabalhar aqui fazendo nos 2 V's da próxima abertura. Então, eu venho, passo a agulha pelo primeiro, depois passo lá pelo segundo e faço um V dentro dos dois, como já fizemos na primeira parte. Então, ó, já tenho agora os 22 V's. Circulo toda a carreira, depois faço mais uma carreirinha de V, troco a agulha, faço uma de ponto alto e 2 de barra. Ficando com as duas perninhas já finalizadas, vamos para a parte de cima da peça. Aqui eu já terminei a confecção das duas perninhas, agora eu vou lá para a parte de cima. Vocês estão vendo que eu já virei aqui ele certinho, né? E agora eu já marquei também onde eu vou fazer aqui o peitinho da nossa jardineira, do macacãozinho. Aqui, você também poderia usar esse mesmo modelinho só como shorts. Para trabalhar a parte de cima, eu deixo ele bem certinho, dobradinho, e aqui eu vou contar 1, 2 relevos na parte da barra dos pontos em relevos para frente. Então, 1, 2. Do outro lado, a mesma coisa, pontos em relevo que estão na frente, aqui desde a lateral eu conto 1, 2. Logo depois, eu coloquei um marcador. Aqui desse lado, a mesma coisa. Logo depois, eu coloquei um marcador. Aqui, eu trabalho fazendo um ponto baixo e 2 correntinhas para ficar com a altura de um ponto alto. Logo, no primeiro ponto, depois aqui, em cima do marcador mesmo, depois do relevo para frente. E eu sigo dessa forma, fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, até chegar lá no outro marcador, onde eu volto dando continuidade. Essa é uma carreira de nivelamento. Cheguei ao final aqui da marcação, onde eu tenho o marcador, onde eu coloquei o marcador e fiz o último ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho e eu vou seguir os pontos que eu tenho lá na base. Então, quando eu olho aqui, eu tenho ponto em relevo na parte virado para frente aqui do lado avesso que eu estou. Quando eu viro na posição que estávamos da primeira carreira, eu tenho os relevos atrás, só que agora eu vou trabalhar no avesso. Então, o primeiro ponto eu só faço 3 correntinhas, porque é o ponto de base. No próximo, eu sigo o que eu tenho lá de relevo. Então, eu tenho relevo à frente, eu trabalho relevo à frente, sempre seguindo o que eu tenho na carreira. Depois, eu tenho 2 relevos atrás. Eu faço 2 relevos atrás, sempre seguindo o que eu tinha lá na base do cos, olha só. Então, 2 relevos atrás. Agora, eu vou começar a trabalhar os V's, igual eu fiz aqui na base, na parte dos shorts.
Então, eu pulo um ponto, venho no próximo. Eu fiz 4 pontinhos de barra, sendo que o primeiro eu só faço o ponto mesmo, porque ele fica na lateral. Então, 1, 2, 3, 4. Logo a seguir, eu começo os vezes. Eu pulo um pontinho, no próximo, eu faço 2 pontos. Pulo um ponto, no próximo, eu faço 2 pontos. E assim eu sigo até restarem os últimos 5 pontos da carreira, sempre pulando um ponto e no próximo trabalhando 2 pontos altos. Gente, aqui só uma correção, eu falei os 5 últimos pontos, mas na verdade são 6 últimos pontos, porque aqui, quando faltam os 5 pontinhos, eu faço o último V, e depois eu faço os 4 pontos seguindo o que eu tenho na base. 2 relevos na parte de trás, e aqui os relevos à frente, faço um relevo à frente, e o último eu faço só um ponto alto, porque ele é o ponto de borda, o ponto da lateral. Igual fizemos lá no início, só as 3 correntinhas, aqui eu faço só um ponto alto. Então, prontinho, finalizei essa parte onde eu tenho os 4 pontos de barra de cada lado e os V's na parte central do trabalho. Agora, eu viro o meu trabalho. O primeiro ponto, sempre faço só as 3 correntinhas, porque é o ponto de borda. Sigo o que eu tenho na base, trabalhando. Eu tenho relevo atrás, então, faço um relevo atrás. 2 relevos à frente, eu faço os relevos à frente. Depois disso, eu tenho os V's, então, eu trabalho V sobre V, fazendo os 2 pontos altos juntos no centro dos 2 pontos que eu tenho na base, igual já fizemos na parte dos shorts. E eu sigo dessa forma até restarem os 4 últimos pontos, onde eu vou trabalhar a barra. Chegando aqui no final, eu trabalho os pontos altos em relevo, formando o ponto barra, 2 à frente, 1 atrás, e sempre o último ponto, eu faço só um ponto alto, exatamente como eu fiz as correntinhas lá no início. Então, terminei mais uma carreira. Viro o meu trabalho e mais uma vez, 3 correntinhas, sigo os pontos aqui do ponto barra, que eu tenho no início, os 4 primeiros pontos, e depois eu trabalho V dentro de V, até chegar ao finalzinho, restando os 4 últimos pontos, onde eu trabalho no ponto barra. E dessa forma, eu trabalho em carreiras de vai e vem, até completar a base, o peitinho aqui na frente da peça. Olha ali, aqui a gente já começa a ver esse detalhe se formando na parte da frente do nosso macacão. Trabalhei em carreiras de vai e vem até completar 10 carreiras no total. Uma em ponto alto e as 9 com os pontos V's e o ponto barra nas laterais. Agora, eu trabalho o acabamento em volta de toda a base, para depois trabalhar as alças. Então, eu vou percorrer fazendo um ponto baixo para cada, descendo aqui a lateral, vindo lá na parte de trás, depois subindo essa lateral, até finalizar a carreirinha em pontos baixos. Aqui na parte de cima, já levanto uma correntinha
e trabalho normalmente um ponto baixo para cada pontinho de base, mantendo a mesma agulha. Eu vou trabalhar até chegar aqui nessa parte onde eu começo a descer a lateral, para mostrar para vocês como desço os pontos lateralmente e depois daremos continuidade até finalizar essa parte do acabamento. Cheguei aqui no último ponto, eu já fiz um ponto baixo, volto nele novamente e faço mais um baixo, para formar essa parte arredondada. E depois eu não passo por dentro do ponto, para que não abra, não fique esse vão. Eu passo sempre aqui, eu não passo assim, ó, por baixo do ponto, eu passo aqui por dentro da laçadinha, faço um baixo. Na união da carreira, eu faço mais um baixo. Não passo por baixo do ponto, passo aqui entre as laçadas, um baixo. Então, um baixo na carreira e um baixo onde eu tenho a união de uma carreira e outra. Um baixo na carreira e um baixo onde eu tenho a união de uma carreira e outra. E assim eu desço até chegar aqui na parte de baixo. Circulo toda a parte de trás, aí sim um ponto baixo para cada ponto, e depois subo essa lateral, igual eu mostrei agora para vocês. Aqui no final, eu também vou fazer mais um pontinho, ficando com 2 baixos juntos, igual fizemos aqui nesse cantinho. Depois disso, vamos arrematar o fio e trabalhar as alças. Já circulei toda a carreira em pontos baixos, chegando aqui no final, eu já deixei o fio pré-arrematado no lado avesso, depois arrematamos tudo no final. Aqui na parte de trás, eu vou dar início às alças. Eu fiz a seguinte contagem. A partir aqui da parte da frente, aqui onde eu fiz a parte da frente, eu conto os relevos, os pontos em relevos na frente, então, 1, 2, 3, 4, 5, em cima do primeiro relevo, aqui do 6, no 6º relevinho, eu coloco o marcador. Desse lado, a mesma coisa, contando os relevos só que estão à frente, então, 1, 2, 3, 4, 5, aqui no primeiro ponto do relevo, do 6º relevo, eu já coloco o marcador, sempre contando a partir aqui do ponto, o primeiro relevo, onde eu tenho a parte que eu fiz na frente. Contei dos 2 lados, agora eu tenho aqui já onde iniciar o meu trabalhado das alças. Então, eu venho naquele pontinho que eu marquei, faço um ponto baixo e sigo fazendo ponto baixo, um para cada ponto de base, até completar 6 pontos baixos no total. Completei os 6, viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro dos 6, para que fique um ponto de borda. Depois que eu passei a agulha no primeiro, eu fecho essas 2 laçadinhas. Aqui eu já tenho o primeiro ponto baixo, depois eu sigo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, novamente, até completar os 6 pontos. Completei os 6 pontos, mais uma vez, viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro dos 6, busco a laçada. Fiquei com as 2 laçadinhas, fecho as 2 de uma única vez e depois trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao último ponto da carreirinha. Cheguei ao último ponto, viro novamente o meu trabalho. Então, eu já começo a ver o início da alça se formando. Eu vou trabalhar aqui adiantando as carreiras, volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz e depois já dando início à próxima.
Trabalhei até completar 70 carreiras de vai e vem, mantendo os 6 pontos. Aqui no final, mais uma vez, eu deixo o fio pré-arrematado, depois arrematamos tudo no final. Agora venho aqui na parte de trás e repito o mesmo processo, contando do marcador para a parte de dentro, trabalho 6 pontos baixos e sigo carreiras de vai e vem, igual fizemos na primeira alça, trabalhando, mantendo 6 pontos baixos por 70 carreiras. Aqui eu já finalizei as 70 carreiras da segunda alça. Agora eu venho, já cortei o fiozinho, passo ele por dentro das laçadas. Aqui eu venho dentro de uma das laçadinhas, puxo o fio, passo por dentro dessa nova laçada. Depois eu levo esse fiozinho por dentro de vários outros pontinhos, até esconder aqui essa pontinha. Eu não preciso esconder tudo, mas eu levo aqui pelo menos por um espacinho, para que ele fique bem preso. Eu posso fazer outra laçadinha para garantir o arremate e levar por dentro de mais alguns pontinhos. O fiozinho que sobra, eu corto e sempre pingo um pinguinho de cola pano. Porque quando a gente pinga um pinguinho aqui no finalzinho do arremate, ele sela por completo e deixa um acabamento muito bom, não desfia aquela última pontinha, o que é bem legal, principalmente nas roupinhas de bebê que lava com mais frequência. Então, é sempre legal que a gente garanta um arremate, um bom arremate, né? Isso é fundamental. Agora, eu repito o mesmo processo que eu fiz de arremate em todas as pontinhas. Depois disso, já vamos para a confecção do bolsinho e colocação dos botões. Para trabalhar o bolsinho, eu faço 20 correntinhas, pulo a primeira e a segunda, venho na terceira. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final do cordão de correntinhas. Cheguei aqui ao final da carreira de correntinhas, fazendo um ponto baixo para cada. Viro o meu trabalho, aqui eu sempre faço um ponto de borda, então eu passo a agulha pelo primeiro ponto e depois sim, trabalho fechando essa laçada e faço um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar novamente ao finalzinho da carreira. E assim eu sigo trabalhando em carreiras de vai e vem, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, até completar a altura do bolsinho. Trabalhei em carreiras de vai e vem, até completar 14 carreiras no total. Agora, eu já tenho a base do bolsinho finalizada. Eu vou passar uma carreirinha em pontos baixos, dando a volta aqui nessa lateral e depois uma de baixíssimo na parte de cima, para ficar com um acabamento mais bonitinho. Então, aqui eu já venho e faço um ponto baixo por carreira, descendo aqui lateralmente. Quando eu chego lá na parte de baixo, no último pontinho, eu faço 3 pontos baixos no mesmo ponto, para deixar aqui essa parte com um arredondadinho. Então, venho descendo. Aqui nesse último pontinho, então, eu venho, fiz um ponto
volto mais uma vez nesse mesmo pontinho. Faço mais um ponto e mais uma vez nesse mesmo pontinho, faço mais um ponto. Então, ele fica bem arredondadinho. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada. Chegando aqui nesse último pontinho, também 3 pontos baixos. Subo um pontinho baixo para cada. Quando eu chegar aqui nessa lateral, na parte de cima, no último ponto, eu volto só para fazer o acabamento em pontos baixíssimos. Já dei a volta em toda a base. Nessa parte de cima, eu faço uma carreirinha em pontos baixíssimos, pegando só na alcinha de trás do ponto. Então, ao invés de pegar nas duas, eu venho só na alça de trás e faço um baixíssimo para cada pontinho, até chegar aqui novamente nessa lateral. Aqui eu paro, corto o fio, deixando mais ou menos uns 50 centímetros de sobra para fazer a costura na base da peça. Então, aqui eu deixei o fio já suficiente para costura e eu alfinetei o bolsinho, centralizando ele aqui com a sobra de uma carreira de um lado, uma carreira de outro. Passo o alfinete e eu deixei aquela carreira de base que eu fiz em pontos altos antes dos V's de sobra na parte de baixo. Para costura não tem muito segredo, eu já passei a agulha de tapeçaria. Como eu tenho a carreira em pontos baixos em volta de toda a base, eu vou pegar só na alcinha de trás e lá na base da peça. Na alcinha de trás e na base da peça. E vou costurando dessa forma em volta de toda a base, ponto a ponto, pego na base do bolsinho e lá na base da peça. Dou toda a volta até chegar aqui nessa parte de cima, a partezinha aqui da frente, nessa parte superior aqui, claro, onde eu passei o baixíssimo, o ponto baixíssimo eu deixo sem a costura porque é a abertura do bolsinho. Então, costuro até na parte de cima da outra lateral dessa mesma forma. Depois disso, arremato as pontinhas e vamos para a costura dos botões. Já finalizei a costura do bolsinho, eu escolhi aqui um botãozinho de madeira tamanho camisa para colocar aqui na frente do macacãozinho, mas você pode escolher aí de acordo com o seu gosto. Eu só vou arrematar o fiozinho aqui da costura do bolso e depois já vou colocar o botão. Aqui eu vou colocar um botãozinho de cada lado. Nessa primeira alça, eu já fiz a costura do botão, de forma bem simples mesmo, só colocando aqui, centralizando um pouquinho para cima, mais ou menos uma, duas carreirinhas da última carreira que fizemos. O legal dessa alça, então, aqui tem algumas dicas. Se você vai fazer o seu macacãozinho, a sua jardineira para vender, você pode colocar 2 botões, um aqui no início e outro que cerca de 2 centímetros para cima. Por quê? A mãe pode usar aqui, nesse de cima, a alcinha fica por dentro, então não dá para ver o outro botãozinho. E quando o bebê cresce um pouquinho, fecha no outro botão, o que ajuda a usar mais tempo a roupinha. A alça, ela tanto pode ser cruzadinha nas costas, então eu venho com a que tá na esquerda e fecho no lado direito. E vice-versa, cruzando, fica um X nas costas. Ou a alcinha reta, ó, que você também pode usar mais tempo no bebê, porque aí ela aumenta um pouquinho o tamanho. O fechamento é bem legal, porque você pode usar o próprio ponto mesmo
como casinha do botão, fechando mais para cima, mais para baixo, o que também ajuda na regulagem do tamanho. E olha só que gracinha atrás, ela fica bem certinha, cruzadinha ou também reta. O botão, você pode escolher aí, de repente, o que você já tem em casa ou comprar um botãozinho simples. Então, é bem tranquilo essa parte do botão, porque realmente é bem opcional. Vou puxar esse fiozinho aqui pra trás, pra depois arrematar ele por completo. E eu venho aqui, ó, como eu disse pra vocês, o meu eu contei 1, 2 e vim aqui na terceira carreira, centralizando, pego o botãozinho, aqui o meu tem 4 furinhos, então eu costuro em formato de X, mas como eu disse, o botão, gente, é muito um gosto pessoal mesmo, ou que você encontra com mais facilidade. Muitas vezes, 2 botõezinhos só a gente tem até em casa. Se você quiser aqui, você também pode usar ali botõezinhos no bolsinho, na lateral da peça, mas aí é só como decoração mesmo, porque a função aqui do botão é só na parte das alças mesmo como fechamento. Então, olha só, aqui eu já tô terminando de costurar o meu. Depois eu arremato ali na parte, trazendo aqui, ó, do avesso pro direito. E eu sempre faço o arremate bem aqui na partezinha de trás do botão, porque assim não aparece nada do outro lado e ele fica com um arremate bem bonitinho. Então, aqui é só arrematar mesmo de forma simples, eu sempre faço o arremate 2 vezes para que ele fique bem seguro, e depois é só cortar o fio. E já teremos aqui os 2 botõezinhos prontinho já para ser fechado desse lado também. Eu vou cortar as pontinhas, arrematar aqui e volto mostrando a peça já finalizada. Aqui eu já cortei as pontinhas, então temos a nossa peça já finalizada. Olha só que fofurinha essa peça, e como vocês viram, não é muito complicada de trabalhar. Bem, pessoal, e dessa forma eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!